Olá, bem-vindos a mais um módulo do curso de Programação para Dispositivos Móveis do programa Prodigy. Este curso é da responsabilidade do ISEL, IPL, e é lecionado por mim, Paulo Pereira. Neste módulo, vou apresentar-vos alguns dos componentes Compose responsáveis pela implementação de políticas de disposição, designados de layouts. O que é então um layout? Um layout é um composable cujo propósito é implementar uma política específica de disposição de elementos no ecrã. Para nos ajudar a compreender algumas das consequências das nossas escolhas, é importante lembrar que a disposição de elementos ocorre em três momentos. Num primeiro momento, é feita a medição do componente pai. Depois é feita a medição dos filhos, aplicando as restrições impostas pelo pai. E, finalmente, os elementos são colocados no ecrã, começando pelos filhos. Existem fundamentalmente três grupos de layouts: Box, Column e Row, com políticas de disposição elementares. Lazy Column, Lazy Row e Lazy Vertical Grid, também elas políticas de disposição elementares, mas desta feita para dados obtidos dinamicamente, isto é, cuja dimensão apenas é conhecida em tempo de execução. E, finalmente, Scaffold, Navigation Drawer, Bottom Sheet e Tab Row, que materializam algumas das políticas de disposição a que estamos habituados a encontrar nas aplicações em geral. Mostrarei exemplos de cada uma destas políticas adiante. Comecemos então pelo Composable Box. Aqui está um exemplo da utilização desse Composable e se observarmos a definição do Box Overlay Demo, vemos que na primeira linha tem o Composable Box, o pi, que nós dizemos que pretendemos que ocupe toda a largura disponível e 140 dps em altura. Especificamos também um enchimento, um padding de 16 dps. Essa box contém, como filhos, uma outra box assinalada a 1 e uma caixa de texto assinalada a 2. A box assinalada a 1 é suposto ocupar toda a área disponível no Pi e ter uma cor de fundo cinzento claro. A caixa de texto é suposto ocupar a área necessária para mostrar o seu conteúdo e ter uma cor de fundo, um cinzento mais escuro. Se olharmos ainda para a box assinalada com 1, vamos constatar que ela está à distância de 16 dps da fronteira do pai. Isto porque nós especificamos que é suposto haver um padding de 16 dps no pai. Lá está a restrição imposta pelo pai a determinar a forma como o filho é disposto. E, finalmente, só a jeito de curiosidade, um primeiro exemplo de alinhamento que podemos usar, temos aplicado à caixa de texto 2 o alinhamento bottom start, que significa que coloque-se esta caixa de texto alinhada no pai, no canto inferior esquerdo. Outro exemplo da utilização do Composable Box, desta feita para ilustrar os possíveis alinhamentos, ou alguns deles pelo menos, é o que aqui apresento. Como podemos observar, a box exterior uh, tem uma dimensão de 200 dps, tem um enchimento a toda a volta de 16 dps e tem uma fronteira a cor vermelha. Isto está assinalado com 1. Depois, essa box contém três filhos com o texto Top Start, Center e Bottom End, no fundo, para ilustrar a utilização destes três possíveis alinhamentos. Como podemos observar, uma vez mais, o enchimento aplicado, o padding aplicado no pai, determina a forma como os filhos são condicionados em termos da sua disposição. Outro exemplo de uma política de distribuição elementar é aquela implementada pelo Composable Column, que não faz mais do que dispor os seus filhos em coluna, conforme ilustrado. O que é que há aqui a assinalar? A forma como é distribuído o espaço disponível pelos filhos. No caso, pelo espaçamento entre os filhos. Aqui estamos a dizer distribua-se, portanto, e assinalado com 1, estamos a dizer, distribua-se o espaço que sobra de forma equitativa entre os filhos e entre toda a volta. Portanto, que é o resultado que aqui obtemos. Finalmente, o último composable referente a políticas de distribuição elementares é o composable row, que, como o nome indica, distribui os filhos na linha. O que é que há aqui a salientar de relevante? Aquilo que assinalei ali a vermelho, os pesos. No caso, estou a demonstrar como podem ser usados pesos para distribuir o
espaço disponível. O peso total aqui é 4, mas pode ser um qualquer, porque não importa o valor absoluto, o que importa são os valores relativos. E como, exatamente? Bom, se o somatório é 4, e eu estou a dizer que a primeira box tem espaço 1, a segunda 2 e a terceira 1, no fundo isto traduz da seguinte forma. Para uma área disponível equivalente a 4, a primeira box ocupa um quarto dessa área disponível, a segunda box 2 quartos dessa área disponível e a terceira box um quarto da área disponível. No caso, o resultado é o que está aí a ser apresentado. Olhamos agora então para os composables que são usados quando os dados a serem apresentados são conhecidos apenas em tempo de execução. Ou seja, a dimensão desses dados é apenas conhecido em tempo de execução. Este é o exemplo da lazy column. A lazy column é uma política de exposição que faz a disposição dos filhos numa coluna, como o nome indica, só que de uma forma lazy, deferida. Ou seja, o número de elementos a usar é deferido para tempo de execução. Se olharmos, o que temos é assinalado a vermelho, é recebido pelo composable uma lista de items, cuja dimensão é apenas conhecida em tempo de execução, e essa lista de items é usada naquele elemento items, onde o que nós estamos a dizer é, para todos os items da lista items, construa-se cada um deles à custa de uma caixa de texto e um divider horizontal. É esse o resultado que nós obtemos na imagem à direita. A cada caixa de texto produzida, acrescente também um padding com 8 dps. O que nós temos à direita é o resultado da preview que está em baixo. Ou seja, a utilização do lazy column demo com uma lista de items contendo o utilizador de 1 a 50. Já a lazy row tem exatamente o mesmo propósito, isto é, apresentar um número dinâmico de elementos, só que em vez de ser em coluna, em linha. Isto é um exemplo de um carrossel. O carrossel é um padrão usado muito frequentemente em que nós horizontalmente varremos as possibilidades. O que há aqui de salientar? É a mesma ideia. Em cima, o que é que temos? Temos não uma lista, mas um número de elementos cujo valor é apenas conhecido em tempo de execução, e a seguir o que nós temos é o elemento items que diz e repita-se o posicionamento tantas vezes quanto o número indicado em items count. E agora cada um deles é uma caixa com as características que eu lhe indico. No fundo, isto serve apenas para ilustrar que um, a questão aqui é acerca do número de elementos ser conhecido apenas em tempo de execução. Nestas circunstâncias usam-se este tipo de layouts. E finalmente, no que diz respeito aos layouts de natureza dinâmica, temos o Lazy Vertical Grid, que, como o nome indica, é uma grelha. Divide a área disponível numa grelha, essa grelha, o número de elementos é determinado dinamicamente, em tempo de execução, portanto, e no caso, estamos a passar uma lista de items dessa, que vai ser o que é usado para produzir os items a posicionar, cada um com uma box, com aquela caixa de texto. Nada de muito surpreendente. Finalmente, e agora apenas para ilustrar as possibilidades, um conjunto de layouts que estão disponibilizados com o Design System Material. O primeiro, muito usado, é o scaffold. Scaffold significa andaime. No fundo, o que estamos aqui a dizer é que a Composable é uma estrutura, é a estrutura que suporta um ecrã. O ecrã pode conter uma top bar, que ali está na imagem à direita, com o texto título. Pode conter um floating action button, que é uma ação que queremos destacar no ecrã. No caso, é um botão com o símbolo mais. E que pode ter uma bottom bar. Digo pode porque estes elementos são opcionais. Podemos ter diversas combinações destes elementos. No caso, dizia, tem também uma bottom bar, que é uma navigation bar contendo 3 items. No caso, o home, o favorite e o settings, conforme podemos ilustrar. Podemos indicar aqui, não temos aqui comportamento dinâmico, mas podemos indicar qual é que é o elemento da navigation bar que está selecionado. No caso, o elemento que está selecionado é o primeiro, a contada à esquerda. Neste caso, estou a ilustrar um scaffold com uma top bar um pouco mais elaborada e sem bottom bar, para
precisamente mostrar que aqueles elementos são opcionais. O que nós vemos então é uma top bar com um ícone de navegação para trás, canto superior esquerdo, e um ícone que indica uma ação de seleção de settings, configurações possíveis. O conteúdo centrado de novo e o FAB, o Floating Action Button, no canto inferior direito com o símbolo de mais. Outro exemplo de um composable muito usado é a Model Drawer, que é uma gaveta que costuma aparecer com uma animação vinda da esquerda e que, no caso, está expandida e contendo estes três elementos que selecionei para efeitos de demonstração. O início, o favoritos e o definições. Não tem nada de extraordinário, estou a indicar que é o primeiro que está selecionado, daí que o início esteja com o fundo a dar-lhe destaque. Outro exemplo é a bottom sheet. Agora, desta feita, é um gesto do utilizador que puxa de baixo para cima e que revela o conjunto de ações possíveis, por oposição ao anterior, que era vindo da esquerda para a direita. Neste caso é um bottom sheet, um model bottom sheet, e que tem três, é uma coluna que tem três caixas de texto com ações e uma caixa de texto com o título daquela bottom sheet. Também, uma vez mais, nada de extraordinário, apenas uma política de, de disposição. E, finalmente, o último exemplo de um padrão de disposição muito usado é o Tab Row. Aí, na figura à direita, podemos ver então uma fila de tabs, info, fotos e comentários, em que a primeira está selecionada. E a ideia em geral é, quando clicado uma das tabs, o conteúdo apresentado ao centro muda. Não é o comportamento que aqui temos, isto é apenas um exemplo, mas é o comportamento habitual. Deixo-vos agora um conjunto de links para catálogos que podem encontrar online com os componentes disponíveis, no caso Material Design 3, entre outros. E termino. Nesta sessão, olhamos para as políticas de disposição, entenda-se layouts, disponíveis na biblioteca Compose. Esta sessão foi sobretudo informativa, para que saibam o que é possível construir o que é possível usar para a construção das vossas user interfaces em Android. Espero ter ajudado e até uma próxima.